Pelo terceiro ano consecutivo, vou falar sobre esse tema. Já que foi Dia das Crianças, então, pelo terceiro ano consecutivo, eu trago essa mesma metanoia nesse mesmo tema. É Dia das Crianças? A Nath ganhou chocolate. Por que a Nath não ganha pirulito? Nossa! É com você, Thiago. Depois eu resolvo essa questão, fiquem tranquilos. Não vai ser necessário vocês abrirem, para a gente ter um tempo mais hábil. Em Mateus 18:3, até fiquei com medo da mensagem que ele ia trazer. Eu vi ele com a Bíblia aberta e pensei, cara, se ele quiser que vá em cima do que eu vou falar, aí quando ele falou Mateus 10, ufa! Que ele fosse falar, não seria nem prudente eu comentar. Mediante do que ele iria falar, mas como foi um pouquinho diferente. Mateus 18:3. Mateus 18:3. Hoje, pela primeira vez, a Bíblia está ganhando, fiquei feliz. Antigamente eram os aplicativos. Fiquei feliz e a Bíblia está ganhando. Isso até Vai esconder o celular. Não, porque é o seguinte, não tenho nada contra aplicativo. Mas celular sempre dá problema, trava mais do que nunca. Então é melhor confiar na Bíblia mesmo. Tudo bem, às vezes a gente tem algum compromisso, às vezes não dá tempo de passar em casa e pegar a Bíblia, então vamos direto. Então tudo bem usar o celular, mas por que não usar a ferramenta? Todos encontraram? Amém. E disse, em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino de Deus. Como muito bem eu disse, essa não é a primeira vez que eu compartilho sobre isso. Mas eu essa semana pensando, até relativa a outras mensagens que eu compartilhei aqui, e só me veio à mente as duas seguintes palavras: liberdade e libertinagem. Eu ficando pensando, mas senhor, o que tem a ver liberdade e libertinagem com a questão de ser como crianças? Aí Deus me fez lembrar um pouquinho o tempo de escola. Não faz muito tempo não, são 5 anos mais ou menos. Alguns conhecidos meus, alguns colegas meus, dizem que a primeira impressão é a que fica. Mas como tem a questão da palavra convivência, e a gente vai começando a conhecer as pessoas, começando a ver como é que é o comportamento delas, o nosso pré-conceito vai mudando. A primeira pessoa que fica não tem amigo. Daí eu percebi que haviam colegas meus, às vezes da mesma faixa etária que eu, mas com o pensamento de uma pessoa com metade da idade dele, um pensamento de criança. E outras pessoas com uma idade inferior à minha, mas com o pensamento de uma pessoa de 3 vezes a idade dele. E o que eu fiquei pensando esses dias? Infelizmente, eu não estou colocando somente a nossa igreja, muito menos a nossa célula, porque eu não posso tapar o sol com a peneira. Nós temos que levar no geral. O que temos visto de pessoas brincando com a presença de Deus, o que temos visto de pessoas com falta de reverência. Então o que eu quero aqui, antes de ir para a mensagem compartilhar com vocês, é que nós procuremos ter mais reverência com as coisas de Deus. Tudo bem que por todos nós aqui sermos jovens, vocês são casados, mas não deixaram de ser jovens não. Vocês simplesmente são agora jovens senhores casados. Lógico. Lógico. Meu Deus, senhor. Não, senhor não, meu Deus. Jovens senhores casados. Não gosto de ser senhora. Mas agora você tem que entender que você é a senhora Mascarenhas. É. Era umas carinhas. Chique, né? Enquanto a Joyce é a senhora França. Vocês têm que entender isso. Mas isso não tirou de vocês o direito de serem jovens. Vocês só são jovens com um pouquinho mais de complemento para ensinar a outros. De quem você se referiu? Dela ou da esposa dele? Não dela. Escapou do banco por pouco, hein? Não, a outra é grande. Mas o que eu quero deixar aqui? Que nós possamos ter reverência na presença de Deus. Não que não possamos brincar. Existe um momento para a gente se divertir, existe um momento para a gente brincar, mas nós precisamos aprender a separar o tempo. Entra um pouquinho no que ele falou. Existe um tempo para cada coisa.
Como citei o exemplo de casados, vocês podem falar sobre tempo muito melhor do que nós, porque se o tempo de vocês já era curto antes de casar, depois de casado então, que soma todas as atividades que vocês têm a fazer, mais o ministério. E um bebê agora. Ah, eu falei, não, a gente não tem bebê não, tô falando ela. Então, tem que se separar, um tempo para isso, um tempo para aquilo, um tempo para isso. Então, nós precisamos entender que temos que ter um tempo para cada coisa e ter um pouco de reverência. Tudo bem, já aconteceu isso comigo, e para quem pega trem aqui lotado, passa por isso. Às vezes tem um culto um dia de semana ou uma reunião extraordinária, que às vezes o Alan marca ou o pastor Henrique, uma reunião na igreja, onde a nossa presença é de extrema importância. Às vezes a gente está cansado, acaba ficando com sono, às vezes está com uma dor de cabeça terrível que não dormiu direito, então às vezes a gente acaba não pegando muita concentração. Aí é outro porém, que a gente acaba ali, caramba, se esforça, desce, toma água, chupa uma bala, vai tomar um café, tenta algum meio para tentar se concentrar naquilo que está falando, mas nós aprendemos que o momento de estarmos na presença de Deus é o momento de brincarmos, independente da situação, é outro. E é onde é que entra o ser como crianças. Tem muitas pessoas que não entendem o ser como crianças no sentido de comportamento e o ser como crianças no sentido de atitude. O ser como crianças aqui que Jesus deixa para nós não é no comportamento, que eu até citei o exemplo da escola. Muitos colegas meus com comportamento de criança, sendo que a idade da pessoa não compete a isso. Aonde nós temos que ser como crianças? Atitude. Quais são atitudes que crianças têm que nós temos que ter para nós? Alguma vez vocês já viram uma criança desobedecer uma ordem de comando? É muito difícil uma criança dizer um não. Ainda que os pais pressionem um pouco, dando uma ameaça de disciplina, elas aceitam. Em algum momento, uma criança mente quando os pais perguntam alguma coisa? Ah, isso sim, sim. Depende. Não, isso aí É foi muito, realmente mesmo. foi muito raro ouvir dizer que alguma criança mentiu. Que eu tenho em casa. Então são então são exceções aí, porque pelo que eu saiba, eu sempre ouvi falar, criança não mente, que qualquer coisa que você pergunta, ela vai na lata. Criança é sincera. Uma criança é sincera. Quando ela expressa algo a você, ela não vai lá com falsidade, que infelizmente nós de vez em quando acabamos sendo falsos. Mas a criança não. Se ela disser que ama você, ela vai expressar você de todo jeito. Agora, se ela ficar brava com você, ela tá brava com você. Ia comentar algo? Não, eu ia falar, realmente, é isso que você tá falando, a gente vê a pureza na criança, né? Esses dias eu tava com o Dudu no carro, o sinal tava amarelo e ficou vermelho, eu passei. Aí ele virou pra mim, por que você passou no vermelho? Aí eu, então, ele tava amarelo pra vermelho. Ele falou, não, ele tava vermelho quando você passou. Eu falei, que o tio tava rápido, então não deu pra parar, né? Ele sabe que você tá errado. Daí Eita, nós! eu achei tão interessante porque assim, ele tem 6 anos. Mas é isso que o Thiago falou, da pureza, da inocência, né? Da sinceridade, de você, como posso dizer, de você colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, né? Mas a criança tem essa pureza, né? Então, e tem várias outras questões aqui que se eu fosse entrar, que são atitudes que a gente vê numa criança, que nós podemos trazer para nós. Agora, o comportamento não. Um exemplo, falar com voz de criança e às vezes ficar brincando o tempo todo, que não dá. Não dá pra gente fazer a mesma coisa o tempo todo. Nós temos que nos dividir porque nós somos várias pessoas numa só. Um exemplo muito simples aí é família. Você ao mesmo tempo é marido, você é irmão, você é primo, você é cunhado e lá vai fumo. Um monte de parentesco. E para você se dividir, sendo em cada momento atenção com uma pessoa só, o momento de você ser marido, o momento de você ser pai, o momento de você ser irmão. Então é saber separar. Então o que eu quero deixar vocês aqui é que vocês tenham reverência. Isso lógico, serve a mim, primeiramente. Todos nós precisamos. Temos mais reverência, temos mais respeito na presença de Deus e saibamos separar o tempo para cada coisa que nós vamos fazer. Que Deus possa falar mais no coração de vocês.
E só tem uns recadinhos a dar a vocês.